o Destroyer lá o porta-aviões do lado do Paranoá, talvez, não expliquei isso com isso no programa de ontem, né? Talvez porque eu estivesse ouvindo o que estava acontecendo. Não é uma realidade mais tão distante assim, né? Ninguém fala assim, olha, atenção, vamos pousar um avião da CIA num dos maiores aeroportos do Brasil para fazer uma operação secreta. Toda operação secreta precisa de uma história de cobertura. E pode ser que a história de transporte dos diplomatas seja exatamente isso. E daí vem muita gente me perguntando se isso tem alguma coisa a ver com os eventos recentes no Brasil, ou qualquer coisa do tipo. Bomba! Avião da CIA pousa no Brasil para buscar Jair Bolsonaro. Né? Então, se eu soubesse, não estou dizendo que eu sei, eu estou dizendo assim, que se eu soubesse, eu diria que eu não sei. Teria que dizer que não sei, senão. Olá, fala pessoal, sejam bem-vindos. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, deixa o seu like e inscreva-se no canal. Paulo Figueiredo diz que Estados Unidos cancelaram vistos de Pacheco e Lewandowski. Segundo o aliado de Eduardo Bolsonaro, decisão afetaria familiares, mas Washington ainda não fez anúncio oficial. O jornalista Paulo Figueiredo afirmou nesta quarta-feira que os vistos do ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, foram revogados pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. De acordo com ele, a medida se estenderia também aos familiares das duas autoridades. Em publicação no seu perfil no X, Paulo Figueiredo escreveu, abre aspas, enquanto a Polícia Federal vem com indiciamentos inúteis, confirmo que o senador Rodrigo Pacheco e o ministro Ricardo Lewandowski e seus familiares tiveram seus vistos americanos revogados pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América. Fecha aspas. Já o perfil Primeiro Fronte afirmou que Rodrigo Pacheco precisou ser consolado após ser informado que o seu visto americano e de seus familiares foram cancelados. Ele ficou sem reação. E para piorar ainda mais a situação de Alexandre de Moraes, Estados Unidos avaliam tirar acesso de Moraes a companhias aéreas, hotéis e Apple. Previstas na Lei Magnitsky, as sanções punem corrupção e violações de direitos humanos. Autoridades dos Estados Unidos avaliam adotar restrições contra o ministro Alexandre de Moraes, incluindo o bloqueio de acesso a companhias aéreas, hotéis presentes no país e contas pessoais em plataformas como a Apple e Google, gigantes da tecnologia com sede norte-americana. As sanções estão previstas na Lei Magnitsky. A legislação norte-americana permite aplicar sanções a pessoas e entidades estrangeiras acusadas de corrupção ou de violar direitos humanos. O cerco vai se fechando cada vez mais a Alexandre de Moraes e o ministro vai sendo abandonado aos poucos. As coisas estão acontecendo. Você tem muitas situações que estão mudando, né? A gente está vendo, por exemplo, certas coisas que eu vou chamar aqui de coincidências interessantes. Nós falamos sobre essas operações dos Estados Unidos casando na Venezuela, mas vejam o seguinte, né? Eu brinquei aqui outro dia, falei, olha, o Destroyer lá o porta-aviões do lado do Paranoá, talvez, não, brinquei isso com isso no programa de ontem, né? Talvez porque eu estivesse ouvindo o que estava acontecendo. Não é uma realidade mais tão distante assim, né? Vejam, por exemplo, ontem, os Estados Unidos cancelaram um evento que estava sendo organizado junto à Força Aérea do Brasil e sinalizaram que também devem ficar de fora do principal exercício militar promovido pela Marinha, a Operação Formosa. No caso do evento com a FAB, se trata da Conferência Espacial das Américas, cujo objetivo é impulsionar a cooperação no setor espacial. Essa seria a 4ª edição da conferência. Mas cancelaram, rapaz. Chato quando isso acontece. Uma coincidência. Sobre a Operação Formosa, essa já é uma operação da qual os Estados Unidos participam há 10 anos. Antes eles participavam como observadores, mas aí há 2 anos eles aumentaram a cooperação militar e passaram a enviar um grupo de fuzileiros navais para participarem desse exercício militar. Nesse ano, porém, os caras nem responderam ao convite do Brasil. Esquisito, né? Esquisito. Eu não sei, se eu fosse o comandante do Exército, General Frajola,
eu estaria me despedindo, fazendo uma visita aos Estados Unidos, me despedindo. Isso é a minha opinião pessoal, não estou dizendo que vai acontecer nada com ele, não. Mas eu iria, faria assim, vou realizar meu sonho de me despedir do Mickey. Não custa nada, pois. Vai que acontece alguma coisa. Eu não acho que o clima tá bom, né, de cooperação do Brasil com os Estados Unidos. Sei, talvez daqui para frente a situação da relação militar fique um pouco diferente. A ideia de transformar a PCC e Comando Vermelho em organizações narcoterroristas. Não sei, pensem nisso, que estou jogando ideias. Tem um monte de coincidência interessante acontecendo. Ontem, inclusive, as pessoas recebi uma enxurrada de pessoas me perguntando sobre um Boeing 757-200, que é costumeiramente utilizado pelos Estados Unidos para missões especiais do governo, pela CIA, pousando no aeroporto de Porto Alegre e depois no aeroporto de Guarulhos. E há uma incerteza acerca do motivo desse avião ter vindo para o Brasil. A informação, segundo a Polícia Federal, é que a aeronave estava transportando diplomatas americanos. Era uma operação de transporte de diplomatas americanos. E pode ser, claro. Ou não. Porque toda operação de inteligência tem um negócio chamado cover story. Cover story é uma que se chama em português de história-cobertura. Em outras palavras, é a desculpa plausível que você tem para a realização de uma operação. Isso é um jargão comum no meio militar. Né? Ninguém fala assim, olha, atenção, vamos pousar um avião da CIA num dos maiores aeroportos do Brasil para fazer uma operação secreta. Toda operação secreta precisa de uma história-cobertura. E pode ser que a história de transporte dos diplomatas seja exatamente isso. E daí vem muita gente me perguntando se isso tem alguma coisa a ver com os eventos recentes no Brasil, ou qualquer coisa do tipo. E o que eu posso dizer a vocês é... não sei. Por outro lado, se eu soubesse, eu também teria que dizer que eu não sei. Imagina só, se eu, digamos, sei de uma operação secreta da CIA, e aí o que eu faço? Vou falar para as pessoas, vou contar para as pessoas, vou fazer um Paulo Figueiredo Show. Tem até gente na direita brasileira que ia fazer. Bomba! Avião da CIA pousa no Brasil para buscar Jair Bolsonaro. Né? Então, se eu soubesse, não estou dizendo que eu sei, eu estou dizendo assim, que se eu soubesse, eu diria que eu não sei. Teria que dizer que não sei, senão não é secreto. Agora, uma coisa que eu posso adiantar é que, não, a CIA não está vindo buscar o Bolsonaro. Detesto desapontar vocês na plateia, mas não é uma operação da CIA para vir buscar o Bolsonaro. Agora, se eles tivessem vindo buscar o Bolsonaro, eu também diria que eles não estavam vindo buscar o Bolsonaro. Então você vai ter que dormir, você, meu caro espectador do Paulo Figueiredo Show, você vai ter que dormir com essa dúvida aí. Mas não vem. Não vem buscar o Bolsonaro. Mas se viessem, eu não podia dizer que vinham. Eu ia dizer que não vinham. Então... E como vocês já devem saber, Malafaia foi alvo de operação da Polícia Federal. O pastor ainda está proibido de deixar o Brasil. Um completo absurdo. Gente, o pastor Malafaia, ele cometeu um crime gravíssimo, que foi falar. Hoje no Brasil é perigoso você falar. Exercer a liberdade de expressão se tornou perigoso no Brasil. Não existe crime nenhum, não existe sopro de crime a ser investigado na conduta do pastor Silas Malafaia. Como ele disse num vídeo recente, ele nem inglês fala. E você não tem nenhuma prova, nenhum indício, nada, nem fumaça que mostre qualquer ligação entre Silas Malafaia e o que está acontecendo no exterior.
Ou seja, você tem um absoluto nada. O que você tem é, sim, uma medida absolutamente intimidatória, ditatorial, que viola direitos humanos, que ultrapassa os limites do Estado, que viola a liberdade de expressão, viola liberdades básicas do ser humano, inclusive com a apreensão do passaporte e impedimento dele de viajar ao exterior, o que vai acabar impactando, inclusive, o livre exercício da profissão dele de pastor, porque ele é um dos grandes líderes do Brasil, que se relaciona com líderes espirituais de todo o mundo. Isso vai impactar até mesmo o livre exercício da profissão dele. Isso é um atentado contra a profissão dele, contra o exercício da fé, que ele manifesta por meio da sua atuação cívica na esfera pública, fazendo aquilo que ele acredita, defendendo líderes que, segundo a visão dele, e é a minha também, estão sendo perseguidos politicamente, líderes que defendem valores cristãos conservadores. Então, o que nós vemos hoje em dia é que o Supremo perdeu completamente os limites, mas, a meu ver, é um erro estratégico até mesmo que o Supremo está cometendo. Não é só um grande erro pela violação da Constituição, pela violação das leis, pela violação das liberdades básicas, pela violação da moral que o Supremo está praticando, por não existir nada que justifique essas buscas e apreensões e essa apreensão de passaporte, mas é um erro também estratégico. Ainda que a gente admitisse que o Supremo pudesse fazer isso, e se houvesse condição de fazer uma análise de conveniência e oportunidade, o que ele está fazendo é basicamente comprar briga com todo um novo setor, o setor evangélico, que tende a tomar as dores do pastor Silas Malafaia, porque sabe que crime nenhum ele cometeu, que não existe qualquer sinal de crime. Isso só vai exasperar as provas de abusos que o STF vem praticando em relação a toda uma massa de pessoas evangélicas hoje que já são 1/4 da população brasileira. E quando eu olho para o Supremo atuando em relação ao presidente Bolsonaro para fazer buscas e apreensões, para fazer indiciamentos, para fazer ameaçar, intimidar, dizendo que o que ele está fazendo é obstruir as investigações, eu fico em dúvida se eu rio ou se eu choro. Porque isso é absurdo. Em várias análises que nós já fizemos na época em que foi instaurado o inquérito contra Eduardo Bolsonaro, nós já mostramos que não tem crime aí. O próprio Procurador-Geral da República já tinha arquivado a investigação pelo comportamento de Eduardo Bolsonaro no exterior. O próprio Supremo já tinha arquivado. E aí eles desarquivam quando a água sobe para o pescoço, quando eles veem que as ações de Eduardo Bolsonaro não eram palavras ao vento, quando eles identificam que realmente eles têm a chance de ser punidos pela Magnitsky, e Moraes é punido pela Magnitsky, e os outros estão em risco de ser punidos, aí eles usam aquele inquérito, aquela atuação do Bolsonaro no exterior, como instrumento de intimidação. E por que não é intimidação, Deltan? Porque basta você abrir o Código Penal. Você abre o Código Penal, no artigo 23, e você vai ver que não é crime o exercício regular de direito. E o que Eduardo Bolsonaro está fazendo é levar aos Estados Unidos notícias de violações de direitos humanos para eventual adoção de providências por parte dos Estados Unidos. Isso não encaixa em nenhum crime, em nenhum tipo penal do Código Penal. Isso não encaixa em nada. Isso é um exercício de direito. Todos no Brasil, basta você abrir a Constituição para ver, tem não só a liberdade de expressão, mas tem direito de petição. O que ele está fazendo é a mesma coisa que as vítimas de regimes abusivos ditatoriais, como Venezuela, Cuba, Rússia e outros regimes iraniano, fazem ao ir para o exterior e buscar denunciar as violações de direitos humanos que acontecem dentro de seus países. E é natural até que os ditadores reajam perseguindo ainda mais essas pessoas. Agora, isso só exaspera e mostra ainda mais para o mundo inteiro ver, e os Estados Unidos já estão bem conscientes disso, não só na esfera do poder executivo, mas a imprensa americana já tem criticado duramente os abusos aqui no Brasil. Isso só exaspera para o mundo e torna ainda mais claro o que está acontecendo no Brasil. Olha, se a gente estava falando antes que os ministros aí estão dando 6, 12, estão até passando por cima do Lula na sua trucada, o que a gente vê agora é que eles estão aí querendo uma provocação direta aos americanos. Porque lembre que os Estados Unidos estão de acordo com o que Eduardo Bolsonaro está fazendo. Estão numa provocação direta aos americanos, pedindo que os Estados Unidos joguem aqui uma bomba atômica. Não bastasse o que aconteceu ontem, que por conta da atuação do Supremo, a gente teve uma perda de valor de mercado dos bancos de 42 bilhões de reais. Gente, 42 bilhões de reais é todo o prejuízo do Petrolão sobre a Petrobras. E ainda tinha gente que criticava a Lava Jato por querer recuperar, dizendo que a Lava Jato está prejudicando a economia. Cadê agora a imprensa criticando esses prejuízos concretos, aferíveis em bolsa de valores, contabilidade, matemática, causados por uma canetada suprema? Cadê toda a gritaria em torno disso? Quando a gente vê os grandes poderosos agora atuando, a gente escuta, infelizmente,
um silêncio eloquente que mostra e denuncia, sim, a hipocrisia de todos aqueles que criticavam a Lava Jato e hoje passam pano para o Supremo Tribunal Federal. É um absurdo, né? Coação do deputado Eduardo Bolsonaro é fazer política, é conversar com autoridades americanas e mostrar a realidade do Brasil. É um absurdo, realmente. Eles estão criminalizando, né, qualquer tentativa de mostrar ao mundo o que acontece com o Brasil, de verdade, inclusive dando provas contraditórias ao discurso deles de que o Brasil não é mais uma democracia, que persegue mesmo e faz caça às bruxas mesmo, promovendo esse tipo de perseguição ao Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. E no caso do pastor Silas Malafaia, é pior ainda, né? A gente está dando um passo rumo à Nicarágua. A liberdade religiosa está indo para as cucuias. Muita gente achava que o pastor Silas Malafaia tinha as costas quentes, porque ele subia o tom e não acontecia nada, né? Não, ele é um brasileiro corajoso, talvez achou que, por ser um líder religioso com uma base evangélica grande, não iam, né, partir para cima dele de uma forma tão escancaradamente ilegal, né, para tentar calá-lo. Mas aconteceu exatamente isso. E essa detenção no aeroporto é realmente um absurdo. A gente pode falar, sem medo de errar, que a liberdade religiosa no Brasil está ameaçada, porque o pastor representa os seus fiéis seguidores evangélicos. E ele fala de política como fala de outras coisas, e a política é um direito do pastor mencionar, né? Então, de novo, é evidente que é uma tentativa de intimidação. É evidente isso, né? E qual é o crime do Silas Malafaia? É o crime de opinião, é o crime de falar que o Alexandre de Moraes é um criminoso e apresentar as provas, as evidências dos crimes cometidos pelo ministro sancionado, que não tem nem mais cartão de crédito, né? Então, tudo no Brasil está acontecendo muito rápido, está muito estranho, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, quem diz que sabe o que vai acontecer está mentindo, porque está chutando, né? São momentos tensos, exatamente porque o sistema, pelo menos na cabeça, na figura do Alexandre de Moraes e seus cúmplices mais próximos, está dobrando a aposta a cada dia, em que pese o Alexandre de Moraes, por algum motivo bizarro, achar que vai ser revogada a sanção contra ele. Saiu na imprensa isso hoje, foi ventilado, né? Enquanto que, na verdade, o que deve acontecer é o aumento de sanções a ele ou seus familiares. Eles estão dobrando a aposta e, do outro lado, o Trump não está para brincadeira, botou na cabeça que não vai permitir a caça às bruxas ao Bolsonaro e não vai permitir uma nova Venezuela no continente. Então, como é que resolve esse impasse? É que nem a questão dos bancos. Como é que resolve esse dilema? É um dilema insolúvel. Então, ninguém sabe o que vai acontecer nesse cabo de guerra. Ele pode estourar para qualquer um dos lados e isso gera tanta incerteza e insegurança nos agentes que estão começando a entender o tamanho do problema de ter feito L e ter feito vista grossa em relação aos abusos do Supremo. O Rodrigo Constantino, e os americanos estão respondendo na velocidade da luz, está impressionante. Christopher Landau acabou de postar no X. Enquanto a administração de Donald Trump estiver no comando, indivíduos e empresas americanas podem ficar tranquilos, pois nenhum governo estrangeiro poderá censurar a liberdade de expressão de indivíduos e empresas americanas em território americano. Nenhum juiz brasileiro ou de outro tribunal estrangeiro pode anular a primeira emenda. Ponto final. É isso. E você veja, Serrão, a quantidade de comentários de gente, de autoridade importante. O Landau é o segundo do Departamento de Estado depois do Marco Rubio. Eles estão muito atentos ao que acontece no Brasil. E essa postagem dele fala claramente de cidadãos americanos, que é o meu caso, nos Estados Unidos, em relação à primeira emenda. Mas não diz nada de forma tão direta, pelo menos, em relação aos abusos que o STF pode cometer para empresas americanas no Brasil, né? E isso foi ventilado pela imprensa também como uma das medidas potenciais de retaliação do STF, porque eles ficaram muito incomodados com os banqueiros dizendo que eles não tinham o que fazer, e eles falaram, claro que temos, não podemos ficar passivamente, que nem teleguiados, aceitando o que vem dos Estados Unidos, né? E uma das possibilidades seria essa, né? Retaliar com empresas americanas. Isso é exatamente o que fizeram os comunistas.
Cuba, Venezuela, Nicarágua, encampar a empresa americana, meter multa arbitrária, é declarar guerra aos Estados Unidos, né? O bloqueio americano contra Cuba até hoje se deve a isso, porque a ditadura de Fidel Castro foi para cima das empresas americanas e tomou os seus ativos, né? Então, de novo, nós estamos flertando com coisas muito perigosas. Cadê a elite empresarial para despertar da sonolência? Está hibernando, não se deu conta do perigo ainda, né? Uma coisa assustadora.